está feliz aí? Vamos aplaudir Jesus só para movimentar. Como é que vocês estão se sentindo nessa tarde fresquinha no Rio de Janeiro? Todo mundo bem? Gente, vocês estão com o emocional, tá com o coração aguentando aí? Tá todo mundo bem para esse dia? Porque eu não sei se eu não quero ficar olhando muito para cá. Amém. Tem algum visitante aqui? Ou não? Seja bem-vindo. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu acredito que vai ser simples, mas eu acredito também que ela marcou a história da nossa igreja, marcou a minha história com o Davi, com a Ana. Então, eu queria falar um pouquinho sobre Sião com vocês. Pode ser? Abre comigo em Salmos 87. Amém. Antes da gente ler juntos, é muito importante só dar um panorama para vocês entenderem. Vocês estão felizes? É culto da tarde, né? É tipo o culto da manhã, só que mais quente. Mas amém. Mas existem dois montes específicos que são apresentados nas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, que é o Monte Sinai e o Monte Sião. E talvez você tenha escutado isso bastante hoje, mas eu não vou falar exatamente disso, vou para outras coisas. Mas o Monte Sinai é onde Moisés recebeu a lei, mas a Bíblia diz que o Monte Sião é de onde a lei saiu, que é o monte do lugar da habitação de Deus. Então o Monte Sinai é onde Moisés recebeu, mas o Monte Sião é onde ela foi criada. Por quê? Porque é onde Deus habita. Então, enquanto Sinai nos apresenta um monte da lei apenas, ou talvez da religião humana, o Monte Sião nos leva a um lugar de relacionamento, nos leva a um lugar de profundidade, nos leva a um lugar de comunhão com Deus. Amém? E desde a fundação dessa igreja, desde o começo dessa igreja, nós temos buscado ser esse tipo de pessoas, esse tipo de igreja, esse tipo de lugar. Um lugar onde reflete a cultura de Sião e não a cultura de Sinai. Qual é a diferença disso? A diferença é que quando você está num lugar que valoriza a cultura de Sinai, você provavelmente vai achar algumas coisas como padrão. Quais coisas, ali? Simples. Quem faz tudo o que é pedido certinho, sem errar, um dia é ordenado pastor. Por quê? Porque em Sinai se trabalha como se fosse numa empresa que você já trabalhou, a empresa que você tem. O funcionário que dá mais resultado, a gente dá mais coisa para ele, amém? Vocês estão comigo? Sim. Embora Sião não seja um lugar de desordem, Sião não valoriza o resultado, e Sião não valoriza a quantidade de coisas certas que você faz. Nas Escrituras é bem simples a gente ver isso quando a gente olha para Davi e para Saul. Saul é uma representação de um filho de Sinai, e Davi é uma representação de um filho de Sião. Qual a diferença entre os dois? Os dois foram ungidos, os dois foram chamados reis, mas Saul foi levantado pela vontade do povo, e porque era bom, porque sabia fazer as coisas bem, porque era bonitão, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas Davi foi levantado porque Deus achou Davi e viu graça nele. Vocês conseguem ver a diferença dessas duas coisas? É muito notória a diferença entre um filho de Sinai e um filho de Sião. E é muito importante a gente dizer que o filho de Sinai continua a ser um filho. Amém? É muito importante a gente dizer que o filho de Sinai continua sendo um homem que foi ungido por Deus. E é por isso que numa igreja que valoriza que valoriza o relacionamento com Deus, que valoriza a comunhão com Deus, que valoriza o sacerdócio com Deus, unção não espanta. Unção não nos chama a atenção. Vamos lá, alguém. Unção não pode chamar a atenção. Por quê? Porque ungido até Saul foi. Amém? Então, isso é um pouquinho do que a gente tenta ser, isso é um pouquinho do que a gente crê.
E em cima disso que a gente começou a orar, que a gente começou a crer, que a gente começou a descobrir nas Escrituras, nós começamos a fazer as nossas reuniões, e essas reuniões se tornaram igrejas, e hoje você faz parte de uma delas. Agora, de onde veio isso de repente? Ah, Senhor, Tu sabes. Mas então, eu lembro, gente, do comecinho, e eu me lembro de pessoas que iam nas nossas comunhões, e até pouco tempo atrás ainda é assim, mas eu tenho sentido um peso de Deus de falar sobre isso, sabe? As pessoas, elas iam nas nossas reuniões dentro de casa, ou elas iam nos 242, e pareciam que elas tinham descoberto um oásis. Parecia que elas falavam assim: meu Deus, quem são vocês? De onde vocês vieram? O que vocês comem? Para onde vocês vão? Tudo isso no Globo Repórter de hoje. Porque, tipo assim, era tão diferente. E eu lembro que foi mais ou menos assim que a gente conheceu a Ana e o Davi. Eu lembro que o Davi fez um almoço pra gente lá no domingo. O Samuel fez pra gente. A gente foi tudo lá, aquele povo tudo estranho. Isso tem uma coisa que o Davi tem que é muito valoroso, é que ele sabe fazer as perguntas. Ele não para de fazer perguntas. Se ele quer descobrir uma coisa, ele nunca vai parar de fazer perguntas. E eu lembro que no dia seguinte ele já estava fazendo pergunta, no outro dia ele estava fazendo pergunta, no outro dia ele estava fazendo pergunta, no outro dia ele estava fazendo pergunta, e a gente construiu uma amizade incrível. Então, eu quero falar um pouco disso, pode ser? Sobre nós sermos esse lugar onde parece que a pessoa entrou num túnel, parece que ela entrou na parte B do Evangelho, parece que ela virou a Bíblia e de repente ela está lá em Atos. Eu quero ser esse tipo de igreja, quero ser esse tipo de gente, quero ser esse tipo de pastor. Você já teve essa sensação alguma vez andando com alguém aqui da igreja? Que eu já tive. Eu tive essa sensação e muitas pessoas tiveram quando elas iam na nossa casa e falavam assim: mano, eu não sei nem explicar o que eu estou sentindo agora, o que eu estou vivendo. Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso. Salmos 87, versículo 1. Salmos 87, versículo 1 diz assim: fundada por Ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis a Filistia e Tiro com Etiópia, lá nasceram, e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes são em ti, ou estão em ti. Gente, aqui o salmista está falando sobre a cidade que não tem arquiteto, a cidade que nenhum homem fundou, mas o próprio Deus a estabeleceu. A cidade de Deus, ou Sião, ou a casa de Deus. E ele está dizendo: existem aqueles que nasceram ali ou acolá, mas a respeito dos que nasceram em Sião, Deus dirá: este e aquele nasceu nessa cidade. E a Bíblia diz que Deus registrará o nome dessas pessoas. Se vocês são dessa igreja, você provavelmente já ouviu falando sobre o peregrino, a coisa que está queimando muito no meu coração ultimamente. E qual é a diferença de um povo que
nasceu em um lugar onde não tem fundamentos humanos, e aqueles que nasceram em lugares que têm fundamentos humanos. Sabe, se você talvez não está conseguindo entender o que eu estou falando, mas quando você recebe Jesus, ou quando você recebe o Espírito Santo, você nasce de novo. É isso que o Espírito Santo, é isso que a Bíblia nos ensina em João 3, que aquele que recebe o Espírito, ele nasce de novo. Jesus vira para Nicodemos e diz assim: você sendo mestre nas Escrituras, você sendo mestre na lei, quando eu te pergunto, quando eu te falo sobre nascer de novo para ver o reino de Deus, você não sabe do que eu estou falando. E o que Jesus estava falando? Ele estava falando não de voltar ao ventre da mãe, mas de voltar ao ventre de Deus. Jesus estava falando, aquele que recebe o Espírito, ele é regenerado, ele nasce de novo. Ele se torna uma nova criatura, e ele tem uma nova origem. A sua origem não é mais a mãe ou o pai, a sua origem não é mais a família de onde ele veio, a origem dele não é mais, sei lá, Recreio ou Caxias, ou sei lá, Copacabana, ou região dos Lagos, ou São Paulo. Não, a sua origem passa a ser essa cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, mas é a cidade de Deus. Grandes coisas se tem dito sobre essa cidade, e a Bíblia diz que Deus, Ele ama mais as portas dessa cidade do que qualquer outras portas de Israel. Deus, Ele ama mais esse lugar do que qualquer outro lugar. Sabe, não, de maneira nenhuma eu estou querendo dizer que Deus não quer tocar o rio, ou que Deus não quer transformar as nações, ou isso ou aquilo outro. Não, mas eu estou dizendo que já tem um lugar perfeito, que já tem um lugar onde Deus está. Jesus disse: eu irei até o Pai e farei morada. Eu vou construir um lugar, eu vou construir casas para vocês virem morar com a gente. E por que eu estou falando disso num dia como hoje? Porque é isso que a gente vive por isso, a gente vive por causa disso. Sabe, quando nós vamos nas ruas, nós estamos estendendo uma mesa e chamando pessoas para que um dia elas possam ter a mesma origem que nós. Sabe, quando nós começamos a entender de onde viemos realmente, também começamos a entender que nós não estamos caminhando como devedores, que nós não estamos caminhando aquém, mas nós estamos caminhando cheios e completos de tudo que nós precisamos. Por quê? Porque a origem é perfeita, logo o fim será perfeito, porque aquele que começou é fiel para terminar. Então isso começa a mudar a sua cabeça, e de repente você não tem expectativa nenhuma mais a respeito de qualquer outra coisa que você possa ganhar durante a caminhada, porque de onde você saiu, você já recebeu tudo. Quem está me entendendo aqui? Vamos lá, vocês estão comigo? Então existem aqueles que foram nascidos em Sião, existem aqueles que receberam essa nova vida, mas Gálatas diz que alguns mesmos tendo recebido essa nova vida vivem como escravos, vivem como filhos de Sinai ou de Agar. Estão comigo ainda? E eu me lembro que uma vez pregando sobre isso, falando sobre isso, orando sobre isso, Deus começou a falar comigo sobre a saída do Egito. Sabe, todos nós um dia saímos do Egito. Agora, vocês estão comigo, gente? Normalmente quando a gente fala Egito, as pessoas associam como um lugar ruim. Já parou para pensar que hoje Deus quer enviar missionários para o Egito? Sempre foi o plano de Deus enviar missionário para o Egito, para a Babilônia. Deus sempre enviou missionários para todos os lugares. Então nunca tem a ver com a posição geográfica desses lugares, mas com a condição de coração e espiritual das nossas mentes em relação a esse lugar. Eu vou te dar um exemplo. O povo foi escravo no Egito, mas José não. O povo
ficou pobre no Egito, mas José enriqueceu. O povo foi pobre no cativeiro, mas Daniel, como José, não foi pobre. O povo pereceu, mas Daniel não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E um dia, enquanto eu estudava isso, enquanto eu estudava essa coisa de nascer de novo, de viver para um novo propósito, de ter uma fonte, sabe, as nossas fontes, elas não estão para baixo, elas estão para cima. As nossas, olha o que a Bíblia diz em Salmo 87 de novo. Com respeito a Sião se dirá, este aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. E todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Cara, isso é muito forte. A gente está falando de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, línguas, pessoas da terra, identificando que existe um só Senhor. Mas, embora todos identifiquem, poucos serão o seu povo. E quando esse seu povo começar a vir até o seu celeiro, até a sua casa, então a única canção que será entoada naquele dia é: nossa, nós estamos muito felizes, todas as nossas fontes estão em Ti, a nossa satisfação vem toda de Ti, os nossos benefícios vem todo de Ti, a nossa alegria vem toda de Ti, o nosso sustento vem todo de Ti, a nossa saúde vem toda de Ti. Esse dia chegará, mas esse dia já chegou. Agora, todos aqueles que nascem de novo um dia, morreram pela primeira vez. Para você nascer de novo, você um dia teve que morrer pela primeira vez. Amém ou não? Um dia você vai morrer pela segunda vez, mas dessa vez não será para sempre. Sabe, meus amigos, todas as pessoas são eternas. Alguns viverão eternamente e outros morrerão eternamente. Mas todo ser humano foi criado para uma coisa: eterno. Sabe, não vai chegar um dia que o bicho vai comer a sua carne, então você vai deixar de existir. Não, chegará um dia que o bicho vai comer a sua carne e você vai continuar eternamente existindo. Muitos morrerão para sempre, muitos viverão para sempre. Então um dia para você receber essa nova vida, um dia para você viver uma nova coisa, você teve que morrer. E o apóstolo Paulo, ele linka isso, ele linka o batismo no Novo Testamento com a passagem do povo de Israel pelo mar no Velho Testamento. Então, quando o povo passava pelo mar, é como se eles estivessem morrendo para as coisas que ficaram e ressuscitando para as coisas novas que Deus faria. Vocês estão comigo? Sim. Agora, embora você nasça uma vez de novo, embora você receba o Senhor Jesus por uma vez, essa vez, se recebeu, ela é eterna. Existem muitos Egitos que a gente vai deixando na vida. Sabe, Egito não é o lugar de Faraó, sabe? Egito é o lugar da ausência de Deus. Sabe, o Barreto ele sempre fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós? Quem será por nós? Então, gente, Egito é um lugar de escravidão para o povo, mas é um lugar de governo para José. Então Egito não é o problema. Sabe, aquilo que você chama de Egito pode ser o lugar de prosperidade de alguém. Vocês estão entendendo isso? Aquilo que você chama de Egito pode ser o lugar, a Canaã de alguém. A real é que sempre teremos alguns Egitos. Nós sempre teremos alguns processos, sempre teremos algumas coisas que nós estamos caminhando para outra coisa. E sabe, eu posso falar uma coisa para vocês? Hoje vocês, amados, queridos, Rio de Janeiro, Igreja do Senhor, vocês são o Egito hoje, do
rápido da vida anda. Vocês são o Egito daqueles que estão sendo enviados. Mas talvez o Egito seja, vocês sejam um José desse Egito. Não é sobre o lugar que a gente está, é sobre o caminho que estamos trilhando. Não é sobre a cidade que nós estamos, é sobre a cidade de onde viemos. Mas qual é o sentido de alguém sair do One do Rio e do One para São Paulo? Todo sentido. Qual é o sentido de alguém parar de congregar aqui e ir congregar na mesma igreja acolá? Não é sobre o lugar onde ele está indo congregar, é sobre de onde ele veio. E onde ele veio, e onde nós viemos, está sempre apontando para cima. Tem uma outra bateria, um outro ritmo. Então, embora algumas coisas elas não façam sentido, isso não faz elas serem loucura. Vocês estão comigo? Então todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar com um mar na nossa frente, um Jordão a ser cruzado. Sabe, gente, porque para o povo que era escravo sair do Egito era legal, mas para um José não seria legal. Está fazendo sentido isso? Então eu tenho aprendido muito isso durante todo esse ano, durante todo esse tempo. Eu falei isso com vocês na conferência. A coisa que eu mais tenho orado é: Deus, me ensina a te seguir de maneira digna. Me ensina a te seguir de maneira do qual você merece. Nós não estamos precisando de seguidores emocionados. Nós não estamos precisando de seguidores empolgados. Nós estamos precisando de seguidores convictos. Quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 50, versículo 22. José, vocês estão aí já? José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Virei pregador pentecostal. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Presta atenção. José, numa posição de governo, restabeleceu a aliança com seus irmãos. Se você não lembra quem é José, José é aquele que era muito querido pelo seu pai. E ele ganhou uma camiseta da Zara, enquanto os outros ganharam a camiseta da Barraquinha. E os seus irmãos enciumados venderam José. E José então foi levado ao Egito como escravo. Mas era um homem de visão.
José era um homem profético, José era um homem que sabia discernir o que Deus estava fazendo. Você precisa entender isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar de novo. As pessoas de mais influência, as pessoas de mais relevância, as pessoas que mais têm poder de autoridade, não são as com mais títulos, não são as com mais dinheiro, não são as com roupas melhores, não são as que são pastores, são as que têm a rema de Deus. As pessoas que sabem falar o que Deus está falando são as pessoas mais importantes que você tem que ter perto de você. As pessoas que não sabem falar o que Deus está falando, elas não são, entre aspas, tão importantes. Vocês estão entendendo isso? Então José, de maneira sobrenatural, chegou ao lugar de governo. E depois de ter restaurado sua amizade com seus irmãos, ele trouxe os seus irmãos para morar com ele, assim como as escrituras disseram. Então José disse: eu vou morrer, está chegando a minha hora, mas Deus, fala comigo, Deus nos visitará outra vez. Deus nos visitará outra vez. Então ele disse: quando vocês saírem do Egito, olha isso, gente, é muito engraçado, porque não estava dando nada errado para José. Sabe, José deu tudo errado, de repente começou a dar tudo bem, e ele terminou a sua vida num lugar de governo. Mesmo assim, ele nunca parou de desejar a terra que Deus havia prometido a Abraão. Ele nunca tirou do tema da sua pregação a cidade de Deus. Ele nunca tirou do tema das suas reuniões familiares a terra que Deus nos prometeu. E no final dos seus dias ele vira para os seus irmãos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, sei lá, e diz o seguinte: ei, um dia Deus vai nos tirar daqui, e Deus vai nos levar até aqui. Sabe, irmãos, todo pastor sério, todo cristão sério, todo filho de Deus sério, ele não consegue dormir e acordar sem: um dia Deus nos tirará daqui e nos levará até lá. Gente, você quer, olha aqui para mim, por que pessoas são enviadas, gente? Porque homens e mulheres sérios são enviados. Porque igrejas estão sempre em movimento. Porque que homens e mulheres de Deus sério estão sempre pagando um preço, estão sempre fazendo uma coisa ali, fazendo uma coisa lá, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro. No fim das contas, o cerne da motivação é porque Deus nos prometeu. E qual é a grande promessa? Que um dia habitaremos com Ele, e Ele habitará conosco. E não os fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte. Então um dia apareceu um homem chamado Moisés. Eu gosto de Moisés. Um dia apareceu um homem chamado Moisés. Ele falava igual o Egói. Você não conhece o Egói, então não vai entender a piada. O Egói fala assim, o nome dele é Eloi. E Moisés, na verdade, deveria falar pior que o Egói. ele provavelmente era gago. Tadinho do Egói, né? Nada, é mó bonitão, sem aparelho. Mas presta atenção. Então Deus chama esse homem chamado Moisés. E Moisés se levanta como um libertador. E vocês sabem a história. Se você não sabe, assiste o Príncipe do Egito. Lê a Bíblia, amém. Mas vocês conhecem a história. E a Bíblia diz que quando Moisés foi tirar o povo do Egito, eles não foram permitidos levar nada, mas de uma coisa que eles levaram. Eles foram lá, eles abriram, pegou os ossos de José e falou: José, nós vamos te colocar na sua terra. Sabe, meus amigos, existe um legado
Esse legado ele não começou em mim, não começou em você. Ele não começou nem no Dan. Ele não começou nem no Bob Jones. Ele nem não sei quem que você gosta, do Keith Green. Esse legado não começou em Paulo. Esse legado não começou em Pedro. Esse legado não começou em João. Esse legado não começou no homem Jesus. Esse legado não começou nos profetas. Esse legado não começou em Jacó, não começou em Isaac, não começou em Abraão. Esse legado começou no Deus Jesus, no Emanuel, no Yahvé, no Adonai, no Senhor de todas as coisas. E em todas as gerações, de geração em geração, Ele tem sido bom. E uma geração ela fala a outra das grandes coisas que o Senhor tem feito. Quem está me entendendo aqui hoje? De tempos em tempos, Landry, você vai ter que voltar lá nos ossos da pessoa que te tocou. Em tempos, Vini, você vai ter que voltar lá nos ossos. E talvez você vai pegar todo o seu curso, tudo que você deu, tudo que você sabe, você falar assim: isso aqui, Faraó não vai deixar eu levar. Mas os ossos, isso não é Faraó que permite, isso é Deus que permite. Sabe, talvez você vai morar no Rio de Janeiro o resto da sua vida. Isso não significa que em algum momento da sua vida você não vai ter que passar por transições radicais, por preço. Como eu tenho falado isso esse ano, a gente está sendo ensinado, gente, a procurar uma carreira cristã que um dia vai chegar a um lugar cômodo. Mas as Escrituras nos ensinam uma carreira cristã que nos tira a comodidade. Ela nos tira. E um dia você morre. Martírio morre, gente. Um dia você morre. Um dia acaba. E tudo que resta da sua vida é a semente que você deixou. Tudo que resta da sua vida é a qualidade de semente que você está deixando. Está fazendo algum sentido isso para alguém? Mas não tem maneira mais forte de você confrontar alguém que vai na igreja, que é crente, que tem dinheiro. Não existe maneira mais forte de você confrontar essa pessoa a não ser perguntando: o que você está deixando? Em nome de Jesus, que nós não sejamos o povo despreparado nisso. Em nome de Jesus, que nós não sejamos o povo que não tem isso como pauta, que não tem isso como pauta de oração. Você com 20 anos, tenha como pauta de oração: o que eu estou deixando. Você com 15 anos, tenha como pauta de oração: o que eu estou deixando. Você com 40, com 50, com 60, tenha como pauta de oração: o que eu estou deixando. E por que eu estou pregando isso em específico? Que eu lembro do dia que eu preguei isso para você. Eu lembro. Você tem um DNA, mano. A fé que habitava na sua avó, no seu avô, na sua família. Essa casa só teve o privilégio de ser Paulo. Mas você já nasceu Timóteo. Você já nasceu Timóteo. E nós não queremos reter. Nós não queremos ser Faraó. Sião não é lugar da prisão emocional. Sião não é lugar da relação emocional que prende as pessoas em dívidas. Todo mundo vai colocar a mão no coração agora e vai falar assim comigo: ninguém me deve nada. Vamos falar isso de novo? Ninguém me deve nada. Hoje é um dia de nos alegrarmos. Hoje é um dia de nos lembrarmos. E também é um dia de caminharmos.
Nós não estamos parando, nós não estamos falhando. Como eu disse no envio da galera que foi para Juiz de Fora, uma igreja saudável é a igreja que envia. Gente, se eu pudesse te falar uma coisa, as igrejas que eu vejo que dão mais problema são as igrejas que retêm os melhores durante muitos anos. Porque os melhores começam em algum momento, não tem espaço para tanta gente boa, sabe? Você que é homem e gosta de futebol, sabe quando você monta os galácticos, não ganha nada, é isso. Você que é mulher, não sei o exemplo que dá para você que eu não sou mulher, mas é tipo você, pô, todo mundo é muito bom, você tem 12 pessoas muito boas e você só tem 6 vagas. Você está promovendo uma desunião no corpo, só porque você está retendo os bons. Quem está entendendo? Nós não somos dos que retêm. Se Deus quer as nações, se Deus quer todos os povos, se Deus nos enviou, nós não vamos ser aqueles que deixam de enviar. Eu quero que você abra comigo em Romanos 10. Deixa aqui comigo. Eu não vou falar o versículo, não, você vai começar a ler antes de mim. Mas amigos, um dia eu estava orando, eu estava pregando quase isso. E a gente estava lá no Morro do Sabão, em São Paulo, na ADT, que hoje virou Big Homes. É ADT ainda, né? Tem ADT e tem a Big Homes. Vocês conhecem o Wesley e a Mari? Quem conhece? Levanta a mão. Então, foi nos primórdios da nossa relação. E eu estava lá pregando numa conferência, estava pregando exatamente Sião e Sinai. E tinha 2 gordinhos que ia sempre lá em casa. Um gordinho rosa e um gordinho moreno. O gordinho rosa e o gordinho moreno foi ali, tá de rosa também. E eles iam, às vezes eles iam lá para casa, na verdade todo feriado eles iam para casa. E a gente literalmente passava o feriado em casa. Porque eu e a Bruna duro, não tinha dinheiro para fazer nada, não tinha carro. E a gente passava o feriado inteiro em casa, orando, falando das escrituras. E numa dessas que eles foram para lá, eu estava pregando, acho que o Davi ia pregar também, o Canto tinha pregado. E eu estava pregando sobre isso. Eu estava pregando sobre os ossos de José, que a única coisa que nós temos que carregar durante todas as nossas transições, durante todos os momentos da nossa vida, é o legado, é aquilo que nós temos construído junto com os nossos irmãos ao decorrer dos anos. Gente, eu não sei se isso vai parecer meio místico para você, não sei como isso vai soar no seu ouvido, mas quando eu pego esse microfone para anunciar essa palavra aqui, essas escrituras aqui, eu não estou fazendo isso sozinho. E eu não estou falando isso do Espírito Santo apenas. Eu estou falando isso de todos os homens e mulheres que anunciaram essa mesma palavra durante as gerações que vieram antes de nós. É isso que Hebreus 11 diz, que eles sem nós não seriam aperfeiçoados. Gente, quando nós estamos falando do nome de Jesus, nós estamos dando continuidade a um legado que nós nem sabemos de onde começou. Quem acendeu o fogo? Quem começou o avivamento? Quem criou tudo isso? E aí eu estava pregando sobre a gente carregar o legado, sobre a gente trazer aquilo que os nossos pais construíram em Deus, sem muitas vezes ter que trazer os pensamentos religiosos que os nossos pais viveram na época deles. E enquanto eu estava pregando isso, eu lembro que Deus falou comigo que aquela pregação era para o Davi. E se você já viu o Davi cheio de Deus, é muito engraçado, porque ele está normal te olhando, de repente ele apaga, não é assim? E o Davi apagou de frente e o tablet dele caiu no chão, como sempre. Depois, acho que a Ana estava também em São Paulo. Eu não vou falar muito da história da Ana, porque eu não aguento muito. A Ana é predileta. Mas, você está aguentando bem? Vai dar certo, né? Mas,
ao longo desse tempo vocês construíram uma história com esses dois pastores. Vocês têm uma pastora que deixou muitos sonhos em Juiz de Fora, muitos sonhos de mestrado, muitos sonhos de trabalho. Você tem um pastor que ganhou bolsa e deixou muitos sonhos para trás. Vocês tiveram o privilégio de caminhar com um homem de Deus e uma mulher de Deus. E hoje nós temos um privilégio ainda maior. Nós temos um privilégio de enviar eles. Nós temos o privilégio de abençoá-los. Nós temos o privilégio de permitir, Gigi, que alguém um dia viva o que você viveu, viva o que eu vivi. Vamos lá, alguém. Vamos ler Romanos 10. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como a pregação se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Eu vou te falar uma coisa. Eu já preguei tanto na rua, mas eu nunca estive tão evangelista quanto esse ano. Eu nunca orei tanto por todos os povos, tribos e nações como eu estou orando esse ano. Eu sei que não parece, mas eu oro. Eu oro, mano. Eu juro por Deus que eu oro. Porque existem muitos que precisam crer ainda. Existem muitos que precisam ouvir. Existem muitos que não têm uma família. Sabe o que é o pior? Existem muitos que são filhos da livre e estão vivendo como filhos da escrava. Existem muitos. Existem muitos. Deus quer salvar todos os filhos de Abraão, os filhos de Israel e os filhos de Ismael. Deus quer salvar os filhos de Abraão. Deus... Vamos lá, alguém. Eu vou tentar achar alguém. Betânia, queima comigo, Betânia. Esses dias eu recebi uma história de alguém falando assim: mano, o Raul Seixas está no ano. É um crime. É um crime ter a pessoa certa para enviar e não enviá-la. É um crime ter a mensagem certa para pregar e não pregar. É um crime ter a cura e não dá-la. É um crime. Então se nessa pregação você está se sentindo inspirado a pregar nas ruas, faça isso. Se nessa pregação você está se sentindo inspirado a abrir uma empresa nova, faça isso. Se nessa pregação que Deus está falando com você, sei lá o que é, faça isso. Mas o que Deus está falando com esse presbitério, com essa igreja, é que o Rio de Janeiro precisa dar a melhor semente. O que Deus falou não só com o Davi e com a Ana, e não só com aqueles que vão com eles, mas o que Deus falou conosco, com a família dele, com os pastores deles, é que nós não vamos reter. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? Vocês têm quem envie. Vocês têm quem os envie. Amém? Amém ou não? O que a gente vai fazer agora? A gente vai chorar, né?
Sabe, vocês têm... Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Mas você que é do ano, tudo que você experimenta, tudo, fala comigo, tudo, nasceu em São Paulo. Você tem noção do peso disso que vocês estão fazendo? Gente, eu quero que vocês entendam que, presta atenção, nós não somos uma igreja patriarcal, autoritária. Não sou eu que estou fazendo isso, não é o Cantor que está fazendo isso. Somos nós. Somos nós. Vamos lá, alguém está comigo aqui? Somos nós que estamos enviando. Chegou a hora então. Do primeiro culto a gente faz mais leve? Como é que faz? Porque quem não vai ficar no segundo culto, a gente vai chorar 2 vezes, vocês vão chorar uma só. Vamos ficar de pé todo mundo. Vamos chamar o pastor Davi, a pastora Ana e toda a equipe deles, que vão ser enviados junto com eles. Pode ficar aqui junto com eles. Pode vir mais pra cá. Gente, como vocês estão vendo, o Davi e a Ana, eles não estão indo sozinhos. Estão felizes aí, gente? Amém. Davi e Ana, eles não estão indo sozinhos. Eles estão levando a Cris, que também é líder aqui na nossa igreja. Eles estão levando a Mamazinha, estão levando a Mari para cooperar naquilo que eles vão construir. De repente o Breno manifestou, né? Mas eu queria rapidinho, vocês aguentam, vocês também fiquem em pé comigo. Eu quero explicar rapidinho a diferença de alguém ir e alguém ser enviado. Amém? Por exemplo, um dia você pode chegar aqui na igreja, chegar nos pastores, chegar em quem se discipula e falar assim: cara, minha hora acabou no Brasil ou no Rio e eu estou me mudando. E sabe o que a gente vai falar para você? Você tem certeza? Deus falou para você? Vai lá, mas a gente nunca vai te proibir. Anota isso aí, porque se alguém um dia te proibir, você pode ir, porque eu falei que ninguém vai te proibir. Amém? Se alguém no ano te proibir de alguma coisa, é porque ele está errando. Amém? A não ser que você queira ser um verdadeiro filho. Mas existem aqueles que vão, porque eles não vão ser impedidos de ir. Amém? Existem aqueles que vão. Nem todos os que irão serão enviados. Amém? Vou repetir. Nem todos os que irão serão enviados. Mas aqueles que forem enviados tiveram a coragem. Fala comigo, coragem. Fala comigo de novo, coragem. De se submeter a uma coisa muito desagradável, chamada processo. Quem é enviado é quem é aprovado. Isaías 6 nos ensina o padrão do enviado. O padrão do enviado é aquele que foi provado no fogo. É aquele que foi tocado com brasas do altar. Vocês foram provados. Eu não estou aqui hoje. Acredite em mim, se um de vocês não tivesse que estar aqui, ou vocês estariam ou eu. Porque se tem uma coisa que a gente não é político. Nós somos Levi, não é, Carlão? Os enviados são os provados e aprovados.
Deus deseja enviar todos? Sim. Deus envia todos? Não. Por isso que as nossas bases missionárias estão lotadas de escândalo. Por isso que as nossas missões estão lotadas de missionários mais carentes, às vezes, do que o lugar que eles foram. Porque nós estamos enviando muito rápido. Nós estamos enviando desprovidos. Por favor, sejam enviados e não queiram ter nada de São Paulo, mas queiram dar tudo a São Paulo. Quando vocês chegarem lá, a igreja talvez não abrace vocês. Quando vocês chegarem lá e começarem a crescer, alguém vai falar assim: é porque anda com o Davi e com a Ana, tá achando que tem lugar aqui. Porque nós somos uma igreja boa, mas nós não somos a melhor igreja. Não há espaço para ferida emocional no enviado. Não há espaço para mágoa no maduro. Então vocês estão diante de pessoas que serão enviadas. Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. E nós vamos nos enviar juntos. Quero chamar a liderança, os diáconos, pode ficar aqui atrás deles. O pai e a mãe do Davi também. Se tiver algum pai e mãe, se quiserem vir aqui na frente. Bru. Nós vamos orar por eles, nós vamos abençoá-los. Eu queria contar um sonho que eu tive, acho que já faz uns 2 anos, foi logo que a gente chegou no Rio, há 1 ano, não sei. Eu chegava aqui no Rio e a gente entrava, parecia esse terreno, assim, a gente entrava por um corredor e eu subia as escadas e tinha um templo e as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, tinha bandeiras das nações, tinham pessoas cantando, tinham pessoas dançando, tinham pessoas pintando, era um clima de avivamento. E quando eu olhava, quando eu via, na verdade quando eu chegava nesse corredor, era o Carlão que estava e ele subia comigo. E aí quando eu entrava nesse templo e via tudo isso acontecendo, eu sentia no espírito que era, a princípio, né, o Carlão e o Anderson que estavam liderando o avivamento no Rio. E eu só estou dizendo isso, não é para engrandecer eles ou para dizer que aqueles que lideram com eles não são tão capazes quanto, mas para dizer que o Davi está indo, está levando pessoas com eles, mas que vocês sejam humildes para abraçar aqueles que estão ficando, para reconhecerem a unção que existe sobre eles também, se nós estamos confiando na liderança que está ficando, é porque o Senhor confia. E o Senhor, como eu disse, é fiel para sustentar a obra que Ele está fazendo. Então Ele não enviaria o Davi se Ele não estivesse deixando pessoas igualmente capacitadas, igualmente genuínas, igualmente fiéis a Jesus e ao que Ele está fazendo. Então não repudiem, não sejam rebeldes, sabe? De não se submeterem, de não abraçarem os líderes que vão assumir a igreja, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, amém ou não? Estenda suas mãos para cá. Senhor Jesus, nós somos tão gratos, Pai. Somos tão satisfeitos no Senhor, Pai. Porque um dia o Senhor nos deu tudo, quando nós não tínhamos nada. Deus, o Senhor colocou o Seu Espírito, a Sua vida dentro de nós. Senhor, por mais incrível que seja a nossa criação, a nossa família, todos nós somos incompletos sem o Senhor. Jesus, nós apresentamos esses
5 obreiros diante do Senhor, 5 discípulos, 5 discípulos do Senhor, 5 discípulos da cruz. Oh Jesus, eu e a nossa igreja, eu e a minha família, nós os enviamos em paz. Nós profetizamos vida no caminho, Pai. Nós profetizamos paz e alegria no processo, na jornada. Senhor, obrigado por caminharmos com cada um deles. Obrigado, Senhor, por receber daquilo que cada um deles vive, Jesus. Obrigado, Deus, porque quando eu olho para Mari Cabral, eu vejo um testemunho da nossa casa. Nós estamos enviando, Jesus, um testemunho. Jesus, os apóstolos, eles eram um testemunho da ressurreição. Nós estamos enviando um testemunho, Senhor. E que esse testemunho, Pai, frutifique em São Paulo, em nome de Jesus. Pai, quando nós olhamos para a Mamá, nós vemos uma discípula fiel, dotada de sabedoria e de revelação que Deus deu a ela através dessa casa. Jesus, o Senhor deu a Mamá ao Davi e a Ana, e o Davi e a Ana a Mamá. O seu Deus é o meu Deus. A sua terra é a minha terra. Por onde você for, eu vou. Essa é a palavra que eu sinto sobre você, Mamá. Em nome de Jesus, Pai, dê livros e posições de influência a ela, Pai. Senhor Jesus, levante ela no meio da política. Senhor Jesus, ajude a Mamá a construir o Temélio junto com os pastores dela. Senhor, que a Mamá seja aquele discípulo clássico que carrega a bolsa dos pastores. Em nome de Deus, quando nós olhamos para a Cris, nós nos lembramos do começo, Senhor. A Cris é mais do que uma líder, ela é uma irmã, ela é uma amiga. As melhores histórias da liderança tem a Cris envolvida. As coisas mais engraçadas tem a Cris envolvida. Senhor, são anos de perseverança no discipulado. São anos de perseverança em comunhão, na palavra, nas escrituras. Senhor, nós temos aqui uma mulher que tem mais lágrimas pelo Rio de Janeiro do que talvez todos nós que estamos ficando. Nós te enviamos, Cris, em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque o Senhor deu Davi e a Ana para essa igreja de desequilibrados, Senhor. O que seria dessa igreja sem Davi e Ana? O que seria de mim, do Canta, da Bru, da Prisca, sem o Davi e a Ana? Que eles nos dão um chão para pisar. Eles nos dão um chão para pisar. Senhor, a mesma menina que nos recebia, pegava a gente no busão com focos vermelhos. A mesma menina que foi radicalmente mudada. Quantas vezes? Porque entendeu que as escrituras contrariavam a vontade dela. Nós vemos hoje uma mulher. Nós vemos hoje uma mulher gerando um título, gerando filhos, gerando uma família. Deus, o mesmo menino que um dia foi parar na PUC do nada, ganhou uma bolsa, começou uma célula, começou a discipular. Esses discípulos se tornaram uma igreja. Hoje se tornou um pastor de muitas igrejas. Nós vemos, Pai, a grandiosidade desse casal. Nós não conseguimos mensurar pelas coisas externas, mas pelo sentimento que o povo deles tem por eles.
que a igreja tem por eles, que cada pessoa tem por eles. Estenda suas mãos. Senhor, obrigado pelo poder do Espírito Santo, pelo entendimento das Escrituras, Pai. Nós, como um presbitério, nós, com a diaconia, com a liderança local, nós enviamos o Davi e a Ana para São Paulo, a Cris, a Mamá e a Maia, Jesus, para dar muitos e muitos frutos, muitos e muitos frutos. Jesus, esse não é um fim, esse é um começo, essa é uma continuidade. Essa é uma continuidade. Em teu precioso nome. Amém e amém e amém. Vamos aplaudir Jesus.